A paz chegou mais uma vez, amados irmãos. Amados irmãos, mais uma vez temos a falar de ou iniciei ontem a falar, encerramos o diácono e começámos a falar de um assunto que, para mim, eu acho também de grande importância. Caso seja também, claro, uma coisa que se calhar nós pensamos, mas isso não há entre, perdão, não há entre nós, mas há entre nós. Muitas vezes há entre nós. E não só há entre nós, como também é isso que há por vezes que nos faz sofrer. Aliás, a própria palavra de Deus nos ensina e nos mostra, Deus nos mostra pela sua santa palavra, que é isso que muitas vezes nos leva a cair, a sofrer. É um assunto que para mim é de máxima importância. Eu não estou a dizer que seja mais ou menos, não, que eu já tenho dito, agora não tenho dito tanto, mas vou voltar a dizer e torno a dizer às vezes que for preciso. Como os amados têm visto, eu nem ligo sequer se dou erros ou se deixo de dar erros. Às vezes até há pessoas que me corrigem. Primeiro. Segundo, eu nem tenho feito imagens como fazia sempre. Pronto. E os vídeos que eu faço é com todo o amor e carinho para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor Jesus me mostrou em sonhos. E eu faço com todo o amor e carinho para a sua obra, para a sua glória, para o seu reino crescer. E o Senhor Jesus mostrou, sim, em sonhos, levar a sua palavra. E a internet é para mim, um dos maiores, entre aspas, transportes de levar a sua palavra. Aliás, mesmo que eu não seja batizado e etc., mesmo assim, não é por isso que há pessoas até que podem não sou batizado, não sou isto, e então não vou fazer nada até ser. Mas eu não sou assim. E o Senhor sabe disso. Aliás, até foi preciso haver um apertão, mas pronto. Mas tirando isso, agradeço a Deus por me ter dado esse apertão, ou por ter havido esse apertão. Daí eu comecei a fazer esse trabalho, desde o verão passado para agora. E digo-vos uma coisa, amados, tenho pena não ter começado antes, mas tudo o que eu faço é para Deus, não para mim. Tenho os erros que tenho, e Deus sabe disso, e até já me tem dito que eu muitas vezes exponho a minha vida. Mas a nossa vida também é um testemunho. E digo-vos, amados, tenho tido falhas, mas o meu Senhor, o meu Deus, tem-me ensinado a fazer como coisas. E aliás, muita gente até pode pensar o contrário, mas eu digo-vos assim com toda a certeza e com toda a firmeza do meu coração e do meu coração. Desde que eu comecei a fazer este trabalho, sinto mais o Senhor a falar em mim. Como? De várias maneiras. Mas voltando ao assunto, nós temos estado a falar deste assunto, do assunto que eu falei ontem e torno a falar, que é um pecado que mesmo que digam que não, mas e se formos a ver, se nós analisarmos, não é para apontar, atenção, não é para a gente dizer, tu és assim. Não, mas olharmos e tentarmos ajudar essa pessoa. E se a pessoa não quiser aceitar essa ajuda, oremos em casa por essa pessoa. Ou quando houver aquelas caixas de pedidos de oração, metemos o nome dessa pessoa. Olha, pronto, vou meter o nome desta pessoa porque esta pessoa, pronto. Não vamos dizer a razão, mas metemos esta pessoa. Mesmo que a gente não se dê com a pessoa, não interessa. Vamos orar por essa pessoa. Porque essas pessoas precisam dessa luz. E o que eu quero falar é sobre um sentimento que para mim vem ou encaixa-se no orgulho. Obstinação, obstinado. Que, se formos a ver bem, foi também uma das origens que originou o mal. O diabo. Foi uma das coisas que fez com que ele caísse. Há um documentário que deve estar que é no YouTube, que é A Verdade Revelada sobre o Mal. Que mostra e uma pessoa está lá a falar sobre a origem do inimigo. E lá o que mostra até tem a sua lógica. Quantas vezes o Senhor não falou como é que se diz, com o inimigo? A dizer,
porque o seu nome era Lúcifer, ou é Lúcifer ainda, mas agora nós interpretamos Lúcifer de outra maneira. Mas Lúcifer, só o L e o U e Luci, só o Lu diz tudo, luz. Mas Lúcifer, ou neste caso o diabo, lá neste comentário, quantas vezes mostra Jesus a falar com ele? E se calhar, quantas vezes o inimigo disse: epá, não, deixa-me da mão, eu faço o que eu quero. Aí veio o restante que lhe fez ele cair, o ser obstinado, o teimoso. Eu é que sei, deixa-me. Eu vou fazer o que eu quero, deixa-me da mão. Jesus sabia o que ia no seu coração, mas queria o alertar. Queria dizer: pá, para com isso, tu vais fazer uma guerra que vais ser derrotado. Se não é agora, é depois. Tu nunca terás a última palavra. Lúcifer, para enquanto é tempo. E ele nunca deu ouvidos. Nunca. Nós agora, hoje em dia, muitas vezes pensamos: bem, o diabo é mau ou isto ou aquilo. Mas pensamos uma coisa: ele já foi bom. Ele já foi um dos anjos mais poderosos do céu. Agora pensemos, o porquê de ter levado a ter esta falha? Ou ser orgulhoso, ou a ganância. Sempre me ensinaram que ele ia ser entre aspas, o Deus substituto a seguir ao nosso. Eu não sei se essa teoria é um bocado esquisita, mas pronto, deixemos isso de parte. Mas o ser obstinado, ele perdeu o ser obstinado. Perdeu o quê? O seu lugar no céu. Tem um castigo eterno para ele, como em Apocalipse fala. O seu próprio lar é onde ele vai ficar a arder, ele e os seus anjos, para todo sempre. E não só isso, como também vai ser destruído para sempre. O que a obstinação dele levou. Agora, pensemos uma coisa. Tirando a origem do mal, agora vamos ver durante a palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas, sendo obstinadas, o perderam? Ontem vimos o exemplo de Faraó. Já não lhe bastava as pragas, perdeu também o seu exército. Agora vamos ver outro exemplo. Mas antes, como eu costumo fazer, tem uma coisa que eu também tenho de vantagem. Eu não, o meu pai, que Deus tem, que tinha uma vantagem. Tudo que era bom, ele gostava. E já que é assim, eu vou aproveitar. E coisas que me podem ajudar, eu vou também, e a vocês também, eu vou transmitindo. É que o mais engraçado disto tudo é que não é só vocês que o que eu estou aqui a passar, é que isto é uma ajuda mútua. Portanto, vocês aprendem como eu também aprendo. Né? Isto ao menos é uma maravilha. Bem, continuando. Obstinação, teimosia, densidade, densidade, mais. Obstinado, teimoso, firme, obstinar, manter-se na teima, no erro. Não te obstines pronto. Não te obstines em coisa má. O obstinado ou obstinada é assim. Sabe que está mal. Sabe, mas continua. Lá está. Orgulho e obstinado podem se juntar. E foi o que fez também Lúcifer cair. Amados, eu imagino, pelo que, não sei se na palavra de Deus fala assim, mas acho que fala e acho que em Ezequiel. Mas lá diz como neste caso Lúcifer, antes de ser Satanás, o adversário. Antes disso, Lúcifer, o anjo bonito que ele era. Eu imagino, os anjos podiam até nem ter inveja, que é normal. Mas só o olharem para ele e ele ser o tão bonito como ele era,
Neste caso, ele era como se fosse, se calhar até o segundo mais poderoso a seguir a Deus. Porque já sabemos que Deus se divide em 3 entidades, mas o Espírito Santo, o Jesus e Deus são um só. Que nunca nos esqueçamos disto. Daí eu estar a dizer que o inimigo, ou neste caso Lúcifer, devia ser o segundo mais poderoso. Já sabemos que os 3 são um. Mesmo sendo 3 entidades, mas são um só. Daí eu dizer que Lúcifer, neste caso, antes de ser o adversário, Satanás, era o segundo, ou deveria ser o segundo. Então, se ele era o que tratava da luz, imaginemos, quando houver ocasião, fechemos os nossos olhos e imaginemos a beleza que Lúcifer devia ser. Agora, a sua obstinação, deu cabo dele. E o mais engraçado é que, além de dar cabo dele, e ele ver isso mesmo, ainda queria e quer. Ainda continua na sua obstinação em querer continuar numa guerra que sabe que está perdida. Pensa, ao estar a ser teimoso, em estar a tentar puxar pessoas para ele, esquece que Deus está sempre no controle. Também crê nele. Ele e os outros, mas não cumprem, mas creem nele. Queria ler uma passagem, amados, em Deuteronômio. Em Deuteronômio 2:30. Vamos ver o que é que a palavra de Deus aqui diz acerca do obstinado. Deuteronômio, se tiverem a vossa palavra convosco, Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, e a fim de entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. Amados, eu aqui creio que quando a palavra diz que Deus endurecera o seu coração, é verdade que podia ter feito isto para mostrar ao seu povo, para educar, ou seja, como um pai faz, ou como nós, eu não sou pai, mas quem é pai sabe, pai e mãe, claro, para poder educar, tem que mostrar como é as coisas. E aqui era assim o povo de Deus, era uma criança. Mas tirando isso tudo, eles já de natureza eram obstinados. E se formos a ler a seguir tudo o que aconteceu, como o próprio versículo diz, para o Senhor teu Deus tu entregar nas tuas mãos. O ser obstinado, de coração duro, saber que não, ou sabermos eu e tu sabermos que não podemos fazer nada sem Jesus, nada por nós mesmos. O que dá perda, tropeço, cair. Isso é o que dá. E é uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar. Obstinado, teimosia, cair. Aliás, acho que em Provérbios ou Eclesiastes, Salomão fala em teimosia. A teimosia não é bom. O sermos teimosos e sabermos que não podemos nada sem Jesus, nada por nós mesmos. Mesmo que tenhamos, isto é um exemplo, uma legião de soldados ao nosso lado, não podemos nada. Vamos deixar de ser obstinados, deixar de sermos teimosos. Vamos deixar que Deus trabalhe. Porque eu já tenho que falar com pessoas, falar com pessoas sim e outras coisas. E Deus não deixa isto, ou Deus aquilo. Não é Deus. És tu. És tu que não queres deixar. Não és tu que não queres deixar e és tu
que estás a pôr Deus à frente do teu problema. À frente do teu problema não é isso que quer dizer, desculpa. Estás a querer pôr Deus como barreira. Não o faças. Por contrário, deixa de ser teimoso. Deixa de ser firme. Entrega tudo nas mãos de Deus. Para de ser obstinado. Porque tu sozinho, ou seres firme em ti mesmo, não podes nada. Outro grande exemplo, Nabucodonosor, o que é que ele conseguiu? Em ser firme em si mesmo? Nada. Vê na palavra, todos aqueles que confiaram em si mesmos ou em outros, o que é que conseguiram? Nada. Derrotas. Eles conseguiram derrotas. Derrotas. Uns perderam famílias. E por aí. É isto que tu ganhas em seres obstinado. Tu e eu. Qualquer um de nós. E outra coisa que eu acho que não devemos fazer. Se às vezes estamos a conversar uns com os outros e há uma coisa que nós não queremos que aconteça, não devemos pôr Deus como uma barreira. Se nós não queremos que aconteça, eu não quero que aconteça por isso e por aquilo. Não metas Deus no meio da conversa. Não faças de Deus aquilo que tu queres. Porque Deus é que faz aquilo que quer de ti. Encaixa isso na tua cabeça. Deus faz aquilo que quer de ti e de quem quiser. Se Deus quiser que tu... Isto é um exemplo. Se Deus quiser que nem te ligar mais, Deus não te liga. Agora, não queres pôr mais Deus no meio da conversa. Se não queres que aconteça, não é Deus isto. Não. Eu não quero que aconteça por isto e porque aquilo. Isto para mim é hipocrisia. Não metas Deus na conversa. Se a conversa é um exemplo, entre eu e tu, Deus não é chamado para a conversa. Dependentemente da conversa, é claro. Mas tirando isso, não é chamado para a conversa. Agora, se for uma coisa que só Deus, se for da vontade de Deus, aí que Deus possa tomar a legalidade, aí não digo nada. Agora, se for uma coisa estúpida e que metas Deus na conversa, aí eu digo-te. Estás a ser mais patético que, sei lá, nem digo nada. É a melhor coisa, é nem dizer nada. Agora pensa, para também de ser obstinado e depois Deus nas conversas mesquinhas. Se não queres que aconteça ou se não queres isto ou aquilo, não é Deus, és tu. És tu. Deixa o impossível para Deus. O possível, faz-o tu. Lembra-te disto. E deixa de ser obstinado. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.